Olá, pessoal. Meu nome é Luiz Gonzaga da Silva Júnior. Sou orientando do professor Paulino Ribeiro Vilas Boas, que é associado ao Embrapa. E o tema do nosso trabalho é o diagnóstico precoce de ataque da Espidóptera, frugípera e milho com dados de espectroscopia de fluorescência induzida por laser. Bom, como o tema diz, aqui eu estou tratando de uma praga que acontece nas plantações de milho. A ideia é usar dados da espectroscopia para tentar identificar esses ataques. Então, agora, por quê, né? Então, uma introdução, por que o milho? Bom, com o aumento na produção de milho no Brasil, o país se tornou o segundo maior exportador e o terceiro maior produtor de milho no mundo. Então, de toda a produção nacional de grãos, o milho e a soja contribuem com 80%. Né? Bom, apesar desse potencial de produção, doenças e pragas constantemente comprometem a produtividade brasileira, que não é um problema exclusivo do país. Mundialmente, as perdas por praga e doenças chegam a variam de 20% a 30%. No caso particular do cultivo do milho, a principal praga é a largata do cartucho, a Spodoptera frugípera, que está lá no nosso tema do trabalho. Ela pode gerar perdas de até 40% se não diagnosticada a tempo, né? Diagnosticada e tratada a tempo. Só que o maior desafio para os produtores está no como monitorar e identificar essa largata, né? Isso normalmente é feito de forma visual, é um processo suscetível a falhas, né? Difícil determinar se a planta está doente apenas visualmente, né? Dependendo do estágio, isso não é fácil identificar. Então, acaba passando, como as plantas que estão lá doentes, acaba ficando e contaminando as outras. Então, para evitar o avanço descontrolado da praga, né, pela baixa eficiência do monitoramento, o que os produtores fazem normalmente é aplicação regular de defensivo químico, ou eles plantam variedades resistentes à largata, né? Só que ambos os métodos traz problema, né? Um dos problemas é que tornar a lagarta primeiro, esse tipo de controle pode tornar a lagarta resistente com o tempo, né? E é custoso para o produtor, especialmente variedades resistentes, né? Combater esse tipo de variedade. E a aplicação rotineira de defensivo químico, ela pode reduzir a população de insetos benéficos à cultura, além de contaminar rios, lençóis freáticos e por aí vai. Então, por isso, é importante realizar um diagnóstico precoce, né, do ataque dessa largata, para um controle mais eficaz da praga, para minimizar o impacto ambiental, né, e diminuir as chances da largata criar criar uma lagarta resistente. Bom, entrando mais falando um pouco mais sobre os métodos e materiais, né? Bom, o objetivo do trabalho foi desenvolver métodos de aprendizado de máquina para dados obtidos pela espectroscopia de emissão de fluorescência, que é o LIFS. Essa técnica ela permite identificar alterações metabólicas nas plantas e ela tem um potencial de detecção precoce do ataque. Então, o que o LIFS é? O LIFS é esse aparelhinho que a gente vê aí do lado esquerdo na figura. Ele é um equipamento que ele é composto de um laser de diodo, né, coerente, que ele opera em 405 nanômetros. Eu tenho um espectrômetro, né, um mini espectrômetro, que ele opera entre os comprimentos de 200 e 900, captando a emissão, captando a emissão, né? E um computador aqui que está organizando essas informações, né? Ele está fazendo o controle das aquisições. Então, esse aqui é o experimento. Do lado direito tem uma planta que a gente trouxe para o laboratório, aliás, trouxe para o lab, mas essas plantas, elas ficam em uma casa de cultivo. Aqui só tem um vaso, são vários vasos, né? Vou falar um pouco mais sobre eles. Bom,
como que foi feito os experimentos, né? Nesse estudo, a gente analisou duas variedades da planta do milho, né? Uma variedade é a sintética Spodoptera, a sigla SS, e o segundo tipo foi as Apalotes chico, a sigla ZC. Então, elas foram cultivadas em casas de vegetação, né? Aquele vaso que a gente viu na figura anterior foi um, um indivíduo que a gente trouxe para o laboratório para fazer a fotografia, mas elas ficam em vasos de vegetação. Então, no total foram 16 vasos para cada variedade da planta. Metade desses vasos foram infectados com a largata. E para cada vaso, o esquema de medida foi o seguinte: para cada vaso, a gente coletava 5 medidas com a técnica LIFES, na LIFES, né? Com essa técnica que eu descrevi anteriormente, aplicada direto na folha das plantas e em cada tempo de análise. O que seria esse tempo de análise? Por questões técnicas, a gente teve que fazer tomar as medidas separadamente, né? Então, para o tipo ZC, que é o Zapalotes chico, as análises foram feitas nos intervalos de 1 hora, 2 horas, 4, 8 e 24 horas após a infecção com a larva. E para o tipo sintético, o sintético Spodoptera, as medidas foram feitas nos intervalos de 1 hora, 3, 5, 7 e 24 horas. Aqui aqui não é a folha de milho, né? Esse aqui foi que a gente conseguiu na literatura, mas é mais ou menos isso. Então, a ideia é a gente emitir fazer essa citação, né? Essa emissão no 405 nanômetro, e com o espectrômetro a gente captar essa fluorescência de emissão. Então, e a ideia é que esse espectro traga alguma informação quando a planta seja diferente, né? Quando a planta estiver saudável ou quando ela estiver contaminada. Dado suas características químicas, a gente espera que com a presença da larva a composição química mude e, consequentemente, a emissão vai mudar, né? Mudou os componentes e eles são a base da emissão. Bom, com esse esquema que eu descrevi, né, com 16 vasos, tomando 5 medidas a cada instante de tempo, foi possível gerar 800 instâncias para o modelo de classificação, né? Cada instância é composta de 680 atributos, que eles correspondem à intensidade da fluorescência. Então, eles correspondem a essa intensidade, no eixo Y, indexada no comprimento de onda, que está variando a partir de 195 nanômetros até 892 nanômetros. Varia. Aqui eu estou apresentando um espectro médio, né, de uma figura de uma planta sem larva e de planta com a larva. Então, conseguimos ver uma pequena diferença visual. Porém, para manter uma uniformidade nas medidas, algumas correções foram necessárias, né? Alguns procedimentos foram necessários para a correção dos espectros. Então, um dos procedimentos é a remoção do offset, né? O offset é uma característica comum para equipamentos eletrônicos, equivalente a zerar uma balança, né? Então, a gente calculou o offset da seguinte forma: a gente estimou a média da intensidade entre os comprimentos de 360 a 380 para cada espectro e subtraímos essa média. Então, a média foi tirada para cada espectro e aquela média referente àquele espectro a gente subtraiu ela. O segundo procedimento para correção dos dados foi a normalização espectral. Esse aqui é o procedimento para eliminar possíveis variações no sinal relativo à luminosidade, intensidade do laser, né? Nesse trabalho, a gente fez a normalização através da área que a gente calculou entre os comprimentos de 430 a 893 nanômetros. Então, a gente calculou essa área para cada espectro e subtraiu, e fez a divisão, desculpa. Em um terceiro procedimento foi descartar atributos, né, comprimentos abaixo de 380 nanômetros. Como a excitação ela ocorre só em 405 nanômetros, a fluorescência de emissão ela vai ocorrer após esse valor. Então,
valores abaixo de 380 não são sinais úteis para o nosso problema, então eles foram descartados. Então, aqui já tem um espectro com todo esse tratamento, né, já normalizado pela área, removemos medidas abaixo de 380 e também já descontamos o offset do aparelho, que é um ruído, né, do aparelho. Isso pode variar de medida para medida, então cada medida vai ter seu valor que a gente vai tirar. Bom, com esses dados de entrada, né, esse aqui vai ser minhas instâncias de entrada. Para a nossa análise, a gente estava com o objetivo de estudar alguns métodos de aprendizagem de máquina, mas devido ao conjunto reduzido de dados, a gente optou por questão de aprendizado, né, por conseguir generalizar mais fácil, a gente escolheu a árvore de decisão, baseada em entropia. O algoritmo, todo o código, todo o desenvolvimento, limpeza de dados e a execução dos experimentos foram feitos com Python, na linguagem Python, e com auxílio da biblioteca scikit-learn, né? Então, nesses experimentos, a gente utilizou cross-validation estratificado, com 10-fold em cada execução, né? Então, esses foram os métodos. E, bom, o scikit-learn, ele tem o legal dele que você faz a sua classificação, você chega no seu resultado, mas você também pode ter acesso à árvore que foi gerada, né? Qual árvore ele utilizou para chegar naquele resultado. Então, após a execução, atingimos uma acurácia aceitável e a gente imprimiu essa árvore aqui, que foi a árvore de decisão gerada. A gente percebeu que em muitas execuções, né, a árvore muda a arquitetura dela, né? E em praticamente todas as execuções, quem estava como nó principal era o comprimento 411, né? E os próximos comprimentos desculpa, os próximos nós estão ali próximo do 400, né? 411, 400, 412. Teve um caso ali que ele usou para fazer uma divisão, o comprimento 487, e também o 612, comprimento 612. Olhando na nossa figura, lá no nosso espectro, a gente percebe uma certa diferença, né, ali no pico próximo do 400. Então, assim, visualmente, a gente consegue entender, né, por que o algoritmo escolheu aquele ponto como o nó, né, a raiz da nossa árvore. Mas eu acredito que se a gente tivesse eliminado esse range, ele ia acabar utilizando um outro comprimento de onda próximo aos picos. 612, que é um dos comprimentos que ele utiliza para separar no final da árvore, né, próximo às folhas, visualmente não é possível ver essa diferença, né, porque ele escolheu esse comprimento. Mas o 400 é bem evidente, né, visual. Bom, a partir desse experimento, né, a partir desse conjunto de dados que a gente gerou a partir do espectro, aplicando esse modelo de NSAR, sumarizando, né, os resultados que a gente obteve, foram o seguinte: então, quando a gente tenta generalizar, né, aplicar no mesmo conjunto de dados, tratar os dois tipos de planta, né, o SS e o ZC, desculpa, a nossa acurácia não foi tão boa, características diferentes de plantas, né, ficaram em torno de 80 e 78%. Aqui eu não trouxe outras medidas de acurácia por questão de tempo, né, para não ter que entrar em detalhes, então deixei de forma bem reduzida mesmo os resultados. Para a variedade sintética Spodoptera, a classificação, a acurácia ficou em 82%, né, já melhorou bastante, comparado ao conjunto completo, e um subconjunto contendo só a ZC, foi onde a gente obteve o melhor resultado, em 84%. Gostaria, assim, não trouxe todo os detalhes desses experimentos, mas
também fizemos alguns experimentos com a evolução do tempo, né? Como que essa acurácia ia melhorando conforme ia passando o tempo. A gente fez medidas em tempos diferentes, a partir do momento que colocou a largata na planta. A gente percebeu que nas primeiras horas, a planta demora para responder, para reagir à presença da largata. Então, nos primeiros instantes, a acurácia ficava em torno de 40%, 50%, né? Então, binário, né? Então, estava totalmente aleatório, chutando. Com o passar do tempo, essa acurácia foi melhorando. A gente conseguiu os melhores resultados em P5, né? Em 24 horas após a infecção, que é onde ela gera maior, maior resposta, né? Maior a presença da larva. Bom, o que deu para foi o que a gente conseguiu organizar para colocar nessa apresentação, né? Que é uma apresentação bem curta. Quem tiver no dia, tiver mais curiosidade, quiser entender melhor como foi o tratamento dos dados, como foi essa coleta, por que escolheram essa técnica. Então, assim, eu vou tentar responder o máximo de perguntas no dia. Eu fique à vontade para perguntar e explorar o assunto, que foi um assunto bem legal, está sendo um trabalho bem legal. Espero que rendam bastante ótimos resultados. Tá bom, pessoal? Muito obrigado e até o evento.